Oi, gente! O vídeo de hoje a gente vai bater um papo de mulher. É isso mesmo. Esse vídeo é para as mulheres. Homens, pulem. Nós vamos falar sobre ciclicidade, nós vamos falar sobre métodos contraceptivos, nós vamos falar de hormônios, enfim. É um papo feminino aqui neste canal. E eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha jornada, do que eu vivi nesses 40 anos, 41 anos de vida, no sentido de entender a Michelle como mulher. E depois que eu entendi isso, muita coisa mudou na minha relação com o meu corpo, na minha relação sexual, na minha relação comigo mesma. E eu decidi abrir um pouquinho sobre isso aqui pra você, por quê? Porque foi ouvindo uma mulher falando sobre isso que eu decidi cuidar desse pilar e mudou a minha vida. Eu cuidar desse pilar. Então vamos lá, só para você entender. Desde o momento que eu comecei a ter uma vida sexual ativa, eu comecei a usar contraceptivos via oral. E vida que segue, tomando esses contraceptivos. E depois de casada, ainda usando isso, eu fui estudar um pouco mais e vendo essa mulher ensinando sobre isso, ela falando quanto os métodos contraceptivos mexem com a nossa libido e afetam, dependendo do tipo do método que a gente usa, pode até mesmo zerar e a mulher não ter a vontade de fazer o sexo. Eu comecei a olhar pra isso, eu falei, poxa, fazia sentido, porque eu era uma mulher que não tinha muita vontade, sendo muito íntegra com você. E aí, a partir deste momento, eu comecei a cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Isso foi depois da gestação do Felipe. Eu quis emagrecer, eu consegui emagrecer. Aí eu cuidei do meu corpo, então veio uma conexão com o meu corpo também, eu acho isso fundamental. Nesse movimento todo, estudando sobre isso, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional e fazer coito interrompido. E assim, eu descobri que a vida de uma mulher sem contraceptivo muda absolutamente. Bom, deu certo, a gente fazia coito interrompido, eu era casada e se acontecesse qualquer coisa, eu não tinha nenhum problema se eu engravidasse, por mais que não era o nosso objetivo, e assim aconteceu. Eu fiquei 4 anos fazendo coito interrompido, depois só que eu decidi engravidar do Gabriel, que a gente parou e acertamos na primeira vez. Eu te digo isso já te contando porque nesse processo todo eu comecei a conhecer meu corpo. Eu comecei a conhecer a minha ciclicidade, eu comecei a entender quando eu estava ovulando, eu consegui entender todos os sinais que o nosso corpo manda para nós mesmas, mas por nós estarmos no modo automático, a gente acaba não observando esses detalhes, não entendendo esses sinais e até mesmo sendo até fria na cama, sendo até fria consigo mesma, por estar no modo automático, por estar usando esses métodos contraceptivos e por não se conhecer. Então, neste movimento todo, foi um processo de autoconhecimento. E eu falo que conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa ciclicidade, conhecer a nossa libido é um processo de autoconhecimento. Feito isso, engravidei do Gabriel, Gabriel nasceu, e aí, sim, eu não queria ter mais filhos. De posse disso, eu não queria usar anticoncepcionais. E aí eu pedi pro meu ex-marido operar, mas ele não quis operar num primeiro momento. Porque o Gabriel era muito novinho, enfim, ele tinha medo. E aí eu decidi usar o DIU. E aí eu coloquei o DIU de cobre, aquele DIU que não tem hormônio nenhum. Confesso pra você que foi a melhor decisão hormonalmente falando, mas também foi a pior. Por quê? Porque antes eu ficava menstruada apenas 3 dias, que é o que acontece hoje comigo. Eu fico menstruada 3 dias. Um dia tem fluxo, outro dia tem fluxo, no terceiro já não tem mais nada, entendeu? Eu uso Carefree e a coisa flui tranquilamente. Com a colocação do DIU de cobre, eu passei a ter um fluxo de 7 dias intensos, que eu precisava usar o copinho, nenhum absorvente dava conta, só pra você ter noção. Foi ali que eu aprendi a usar o copinho e uso até hoje o copinho coletor, e fica aqui até a minha dica pra você, que o quão é gostoso, o quão é livre, o quão é maravilhoso usar o copinho coletor. Vou fazer até um parênteses aqui, foi usando o copinho coletor que eu entendi que não existe mau cheiro na menstruação. Era fruto do absorvente. E agora com o copinho coletor, gente do céu, é vida. Eu faço tudo.
Quando eu estou menstruada, nada me paralisa. Eu corro, eu treino, eu faço as coisas. Por mais que a minha energia fique um pouquinho mais baixa, mas eu não sinto que eu tô menstruada, porque eu coloco o copinho coletor ali, ó, e vida que segue. Então, fica aqui até a minha dica pra você. Se você não conhece o copinho coletor, dê a chance pra conhecer. No começo é muito ruim, você se perde pra colocar ele, mas depois que você aprende a colocar ele, se você quiser depois eu posso até fazer um vídeo explicando, pego o copinho que eu tô usando ele agora, né? Então não dá pra eu falar muito. Eu posso explicar pra vocês, se vocês quiserem. Mas foi a melhor decisão ter feito o uso do copinho coletor, porque como o meu fluxo era muito grande, eu menstruava demais, eu não dava conta. O absorvente não dava conta, então eu precisava do copinho coletor. Só pra você ter uma noção, hoje eu fico 24 horas com o copinho, eu troco ele a cada 24 horas. Eu faço a higienização dele a cada 24 horas. Quando eu usava o DIU, eu precisava limpar ele 2 vezes por dia. Só pra você ter essa noção do quanto o fluxo mudou. Fruto desse fluxo intenso, me gerou uma anemia muito grande, na qual eu não conseguia resolver esse problema da anemia. Eu tomava bolsa de ferro no sangue para poder amenizar esse caso, mas como todo mês eu menstruava daquela forma, aí chegou um momento que eu falei pro meu ex-marido que eu não ia ficar mais com o DIU, que eu queria tirar o DIU por conta da anemia. E aí o Gabriel já tinha mais de 4 anos, enfim. Aí ele decidiu operar, aí ele operou, e aí ele operou, fez o exame, zerou, eu tirei o DIU. E aí foi a melhor coisa da minha vida, porque eu já não menstruava mais, aí voltou meu fluxo de 3 dias. Eu era livre, gente, era coisa boa demais, tava conectada com o meu corpo, sem hormônios. E aí, a vida que segue, a vida fluiu, e aí casada, e aí tudo normal, sem anticoncepcional, sem DIU, um fluxo normal, uma conexão com o corpo, uma conexão com a minha libido, e as coisas fluíam naturalmente. Só que aí agora veio o divórcio. E aí eu tô agora num dilema, no que eu vou fazer para poder me proteger. Porque eu não quero ter mais filhos. E eu sou uma mulher extremamente fértil, gente. Eu falo que se bater aqui no dia, eu engravido. E como eu sei os meus dias do meu período fértil, então eu me conheço o suficiente. E até mesmo conversando com a minha médica, que fez todos os meus 2 pré-natal, ela falou assim, você está extremamente fértil, fiz meus exames agora de rotina, enfim. Então você precisa se cuidar. E aí conversando com a minha médica, que cuida de mim há mais de 12 anos, ela me sugeriu eu usar o DIU Mirena. Mas aí eu fui ler sobre o DIU Mirena, fiquei com medo. Não tive coragem. Enfim, aí várias coisas começaram a brotar na minha cabeça. Falei, eu preciso olhar pra isso. E aí, conversando com uma amiga minha, que ela tem um médico que é ginecologista, mas ele é especialista em hormônios. E aí, de posse disso também. Por quê? Passou dos 40 e a gente precisa começar a olhar pra essa parte hormonal. Eu decidi marcar uma consulta com ele. Por quê? Porque eu quero fazer reposição hormonal, eu quero olhar pra essa parte hormonal com o intuito de construção de massa magra, com o intuito de manter os meus níveis hormonais altos para poder eu construir agora uma nova fase da minha vida para a terceira idade, onde eu consiga ter músculos, onde eu consiga me suportar o meu próprio corpo. De posse disso, tá entendido? E também ficar gostosa, porque esse é um dos meus objetivos para 2025. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, que uma das minhas metas é ficar gostosa, mas o meu gostosa é para mim mesma, tá, gente? É um estereótipo que eu desenhei de uma mulher para mim, que eu sei características que eu quero alcançar. Não é nada aquele estilo de mulheres super shapeadas, super fortes da academia. Não. Não é nada disso, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso até compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tenho também como uma linha de chegada olhar para essa parte hormonal, e eu estou estudando muito sobre isso, para a construção de massa magra. Fechou aqui? Entendido? Aí eu marquei médico e vou hoje nessa consulta conversar com ele para poder verificar quais são os métodos contraceptivos que vai poder me ajudar neste processo de me proteger para eu não engravidar. Claro que tem que usar camisinha, tem que usar... Enfim, gente, vocês sabem disso, mas
eu preciso me resguardar de outra forma também, tá? Eu acho que eu acredito que é uma segurança pra mim. E eu tô buscando esse caminho. E como eu estou solteira, eu preciso me proteger. Mas eu sei também que existem outros métodos que a gente precisa se proteger também de outras maneiras e de outras doenças. Não é só sobre uma gravidez. Tá legal? Eu sei disso também, tá? Mas como a gente tá falando aqui de hormônios, dessas coisas, eu tô trazendo esse tema aqui pra você, abrindo até um pouquinho da minha vida pra você nesse sentido. De posse disso, eu tô indo pro médico hoje pra poder conversar com ele sobre isso, pra olhar pra essa parte hormonal e também olhar pra essa parte contraceptiva. E aí eu quero até mesmo aprender com ele, porque o meu medo é eu começar a tomar um anticoncepcional e afetar na minha libido, afetar na conexão com o meu corpo, porque aí de nada adianta no meu entendimento eu tomar um anticoncepcional pra eu não ter prazer. Consegue entender? Então a gente precisa ser muito clara nesse sentido. E também olhar para essa parte hormonal na parte de construção do corpo, na parte de níveis hormonais para poder a gente manter os níveis mínimos possíveis, no sentido de que para o bom funcionamento do corpo não é só para construção de massa magra, é para nossa cabeça, é para o nosso funcionamento do nosso corpo, para os nossos cabelos, para nossa pele, para um todo. A mulher, quando ela entra na fase da menopausa, tudo muda. E após os 40, os nossos hormônios começam a mudar. Então, a gente precisa já começar a olhar para isso. Então, eu tô fazendo este passo. Então, eu vou compartilhar com você como vai ser depois dessa consulta, o que ele me orientou, o que ele sugeriu, o que ele me passou, para poder a gente ir até mesmo debater sobre isso. E eu queria saber até mesmo de você, que método contraceptivo você usa aí, como foi a sua experiência, se você usa o DIU Mirena, como foi a sua experiência, que nem o DIU de cobre que eu usei, eu amei usar o DIU, porque ele não afetou absolutamente nada na minha parte hormonal, no sentido da minha libido, do meu prazer, nada, mas ele afetou no meu corpo, ele me deu anemia, eu menstruava muito, ou seja, ele foi bom, mas ele também foi desafiador. Eu já ouvi relatos de mulheres que usavam o DIU de cobre que tinham uma cólica violenta. Não, eu tinha uma cólica normal no primeiro dia de menstruação, como eu tenho até hoje, no primeiro dia que desce. Você fica xixelenta, fica dolorosa, mas nada assim que um Buscopan não resolva, tanto lá quanto aqui. Mas o que me incomodou mesmo foi o excesso de fluxo e, consequentemente, a anemia, que aí acabou afetando outras coisas na Michelle. Cabelo, pele, unha, enfim. Até mesmo o emagrecimento, porque uma mulher com anemia, ela tá inflamada, ela não consegue emagrecer. Só pra você ter uma noção do quanto é importante a gente olhar pra isso. E também olhar pra essa parte hormonal, no sentido de que aí eu vou até contar uma história de uma amiga minha aqui. Ela sofria muito com a tensão pré-menstrual dela. Quando ela ficava menstruada, os hormônios dela caíam muito e ela não conseguia nem levantar da cama. Ela não conseguia fazer as coisas que ela tinha para fazer por conta dessa queda hormonal que vem devido à menstruação. E aí, nesse médico que ela foi, que ela me indicou, que eu tô indo agora, ele tá repondo um hormônio para ela e a vida dela se transformou. Hoje ela passa tranquilamente pela menstruação, ela continua fazendo as coisas dela, ela falou que melhorou a libido dela, melhorou a disposição dela, ela tá indo fazer exercício físico. Enfim, olha quanto você olhar para um hormônio e repor esse hormônio da forma correta muda a vida de uma mulher. E ela tava sofrendo com esses episódios há muito tempo. E agora a vida dela tá normal. E é tão lindo de ver ela contando, ela compartilhando essa experiência. E foi aí onde eu falei assim, poxa, eu quero esse contato desse médico. Porque se ele conseguiu levantar ela daquela situação que ela estava, hormonalmente falando, isso tem uma grande importância e ele vai conseguir me ajudar em outros quesitos. Então, eu decidi investir nessa consulta e tô indo pra lá pra poder passar por essa experiência e até mesmo entender um pouquinho mais sobre isso. Porque o que eu estudo aqui é muito pouco, é muito leiga. Eu sou uma leiga no assunto. Eu sei de alguns hormônios que eu posso usar, os efeitos colaterais que eles trazem e que também vão ser método contraceptivo pra mim também. Então, eu quero entender um pouco mais sobre isso e aí eu venho e compartilho aqui com você. Combinado? Então, é isso. Eu espero que você possa começar a olhar também para essa sua parte feminina, principalmente mulheres 40 a mais. Para as mulheres mais jovens, também se atentem a isso. Principalmente se você tem um parceiro, se você é casada.
começa a dar uma atenção em relação a esse método contraceptivo e até mesmo avaliar sua libido, avaliar o quanto você tem prazer na relação, porque tudo isso afeta muito. Então, por muitas vezes a gente acha que a gente é fria, que a gente não tem prazer, que a gente não... E às vezes é só o uso de um anticoncepcional. Então olha pra isso também, cuida disso. Eu tenho certeza que pode corroborar aí na sua vida e nesse pilar de mulher, né, que a gente tem e que precisa ser cuidado e ter uma atenção também. Combinado? Depois eu te conto como foi a consulta e a gente finaliza esse vídeo. Acabei de chegar do médico, final de tarde aqui, peguei um trânsito, falou, é uma loucura ir pra São Paulo. Falou, quem tem que ir todos os dias sofre. Ir pra São Paulo é uma loucura, haja trânsito. E eu quero te dar um feedback e contar um pouquinho de como foi a consulta e do que a gente acabou optando, escolhendo para poder seguir o meu tratamento. Bom, primeiramente, gente, que médico? Que médico? Eu falo que diferença tem um médico que estudou o hormônio e para os médicos que não estudaram. Eu amo a minha médica de paixão, fez meus 2 pré-natais, enfim. Mas ela não é especialista em hormônios. E quando você vai para um médico que é especialista em hormônio, ele é ginecologista, ele consegue te olhar como um todo. Eu recebi uma aula lá desse médico. Fez minha bioimpedância. Nossa, me analisou como um todo. Só não me examinou ginecologicamente porque eu tô naqueles dias. Mas viu todos os meus exames, porque eu tinha acabado de fazer com a minha médica, né? Viu todos os meus exames. A gente acabou optando pelo uso da gestrinona. É um hormônio para fins estéticos via endovaginal. A gestrinona vai acabar me dando uma menorreia, ou seja, eu não vou mais menstruar. Acaba sendo um efeito contraceptivo, só que eu não posso ficar com ele unicamente como um método contraceptivo, porque ele não é, como eu posso falar, é homologado para esse fim. Então aí eu teria que associar o DIU de cobre. E aí, como eu não vou estar mais menstruando, aí eu vou colocar o DIU de cobre. Então eu super topei, achei ótima a ideia dele, gostei da forma que ele construiu isso para chegar nessa conclusão para eu testar. Mas uma coisa que ele trouxe ali e que eu amei essa postura médica, ele me explicou e deixou muito claro que cada paciente é único, cada paciente, não existe uma receita que se replica para todos os pacientes. Não, o médico ele precisa te olhar de uma forma geral, que nem ele olhou minha massa magra, ele queria saber quantas porcentagens de gordura eu tinha, ele perguntou como eu treinava, o que eu me alimentava, enfim, para poder avaliar qual era o melhor hormônio para fins estéticos, que esse é o meu objetivo, para poder me ajudar nesse meu objetivo, nessa construção de massa magra. E aí, gente, ele até me perguntou qual era o meu objetivo, se eu queria algo que seria bomba mesmo, para ficar bem forte. Eu falei que não é esse o objetivo. E outra coisa, eu quero fazer até um parênteses aqui. Para chegar no nível dessa mulher, é muita dedicação, é muita disciplina e constância no sentido de que ela não pode comer nada, ela tem que seguir uma dieta extremamente limpa, pesada, treino muito bem calculado e muito bem executado. Ou seja, não é uma realidade que eu quero viver. E nem perto disso. Aí eu falei, não, eu quero uma coisa de fins estéticos, mas um fim estético natural. E aí ele entendeu que era esse o objetivo. Então, ou seja, não é uma grande mudança no meu corpo, não. Eu quero que diminuir essa minha gordura que eu tenho, principalmente aqui na parte das costas. E aí aquilo é um todo, né? Me ajudar a construção de massa magra no meu glúteo, nos meus braços, entendeu? E aí, gente, até mesmo abrindo algo aqui pra vocês, depois que eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre a construção do corpo que eu quero ter, eu vi nitidamente que essas mulheres que são sequinhas, mas não são tão fortes assim, todas elas usam hormônio. E não tem nada de errado em usar o hormônio para fins estéticos. Por quê? Porque vem para ajudar uma coisa que a gente hoje não consegue mais produzir o nosso corpo, principalmente quem passou dos 40 anos. E aí ele explicou que, de fato, a queda hormonal começa com os 35 anos. A mulher deve já começar a olhar para isso e, dependendo dos sintomas que a mulher tem, já é necessário repor alguns determinados hormônios, mas é aquilo, é caso por caso.
Aí, conversando com ele, vendo toda essa minha parte também hormonal, que ele avaliou pelos meus exames de sangue, ele entendeu que essa seria a melhor opção a gente testar. Então, agora eu vou começar a usar por 30 dias e daqui 30 dias eu volto com ele lá. E aí ele vai avaliar, aí eu vou fazer exames de sangue antes de ir, aí a gente vai avaliar tanto na bioimpedância quanto nos exames de sangue como que foi esse mês. E eu também vou mapear esse mês do que eu fiz, do como eu me senti, quais foram os efeitos colaterais que eu tive, e aí eu vou poder contar isso pra você também em junho, no começo de junho. Então eu vou mapear daqui, vou gravar tudo isso para poder te contar como foi a experiência de usar a gestrinona de uma forma vaginal pela mucosa da vagina 3 vezes por semana. Sobre a parte contraceptiva, aí eu vou fazer o uso do DIU, mas ainda eu vou fazer esse teste primeiro para ver se eu vou me adaptar à gestrinona, porque se eu não me adaptar à gestrinona, eu não vou usar o DIU, porque eu não quero menstruar mais como eu menstruava daquela vez. Então aí a gente vai pensar e aí a gente vai chegar numa outra opção como método contraceptivo. Mas se eu me adaptar, vai ser essa opção que eu vou seguir. Em relação à libido, ele falou assim, que não vai mudar em nada, muito pelo contrário, porque como eu vou estar usando o hormônio, pode ser que a minha libido aumente ainda por conta da testosterona. Em relação, aí o que pode acontecer é ter uma secura vaginal, mas isso é um caso muito raro. Pode também ter parte de queda de cabelo, espinhas, foi isso que ele falou. Né? E aí eu vou ter que observar em relação a isso e ver como eu vou me sentir. Mas isso varia de paciente para paciente. Não existe uma regra que vai acontecer com todos os pacientes. Ele me passou algumas vitaminas para eu tomar, e aí isso vai ajudar até mesmo nos efeitos colaterais e também na proteção do meu cabelo e do meu rosto. Então vamos ver como vai ser isso. Para mim continuar usando a creatina e aí mapear a minha alimentação para ser uma alimentação bem regrada no sentido de que eu possa consumir dentro do meu gasto metabólico. E uma coisa que ele falou lá, e eu vou compartilhar aqui com você, deixa eu até te mostrar aqui, ó. A minha bioimpedância aqui, ó, que a gente fez lá com ele. E aí a gente vai conseguir mapear aqui. Eu tenho massa magra, eu tenho 28,6 de massa magra. Isso é muito bom, ele falou, isso tá muito positivo pro meu lado. E aí isso aqui, ele me explicou que é como se eu fosse um investimento que eu faço todo mês quando eu aumento a minha massa magra. O que é esse investimento? Que acaba voltando pra mim como gasto calórico, eu posso comer um pouco mais, porque eu aumentei a minha massa magra, porque meu corpo acaba gastando mais energia pelo aumento dessa massa magra, e também para minha velhice. O quanto é importante a gente olhar para essa massa magra para a velhice. O meu peso hoje, eu me pesei lá com ele, tava 77, eu engordei, e aí aqui eu vou até falar uma coisa que ele trouxe lá para mim, que eu achei ótimo, porque a minha mãe tem problema de tireoide. E aí eu fui e relatei isso pra ele, porque eu morro de medo, porque minha mãe sofre muito por conta desses problemas da tireoide dela. Aí ele falou que isso é genético, que eu tenho que me policiar. E aí ele foi e falou assim, diminui o consumo de leite e de glúten, porque isso acaba sendo muito inflamatório pra quem tem problemas de tireoide ou pra quem tem essa genética. Eu falei, olha que bacana, que legal, vou até falar pra minha mãe isso também. Mas eu vou diminuir aqui. Eu acabo comendo glúten muito de vez em quando, no final de semana, porque eu tirei o pão da minha alimentação. Macarrão muito difícil fazer aqui. E bolo, essas coisas eu não compro, eu não como, né? Então, acabo que eu vou agora limpar com essa intenção. Mas o leite eu tava ingerindo. Principalmente o iogurte, o queijo. Eu mesma relatei pra ele que eu não gosto muito porque eu tenho desconforto abdominal. Quando o Gabriel era bebê, ele teve alergia da proteína de leite de vaca e eu fiz restrição alimentar para poder amamentá-lo. E aí eu fiz por 2 anos essa restrição e aí eu continuei amamentando ele, mas quando eu voltei a comer, quando eu como em excesso, nossa senhora, fica um tamborzão aqui na barriga, parece um bum, 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 bum. Ou seja, então, eu sei que meu corpo já não gosta muito, então eu evito, mas eu gosto de um queijo, eu gosto de um iogurte. Aí ele trouxe também a importância da proteína, de eu usar o whey como um aliado para poder eu ter os aportes da proteína. Ingestão de água, nossa, como ele trouxe, quanto é importante a gente olhar para isso. Aí eu comentei para ele que eu faço o jejum, ele falou que isso era muito maravilhoso, que ia ajudar ainda mais no meu processo,
porque o jejum faz com que o nosso corpo fique com essa janela sem alimentação e vem e limpa o nosso próprio corpo. E aí aqui, ó, a massa de gordura que eu tô é 26,7. Então eu preciso abaixar essa gordura, eu preciso aumentar minha massa magra e consequentemente abaixar meu peso. Eu ainda quero abaixar um pouco o peso, porque eu tava com 75, só pra você ter noção. Mas, como teve o feriado de Páscoa, e nesse feriado eu abri uma janela e comi bolo, comi chocolate, enfim. Eu tava inchada e também menstruei, eu somei esses 2 quilos, até mesmo um inchaço devido a essa janela alimentar e essa parte hormonal minha. Aí, outra coisa que ele trouxe pra mim, que eu gostei, que eu quero compartilhar aqui com você, é sobre o aeróbico e o treino de musculação. Ele falou lá que o aeróbico é uma poupança diária que eu coloco ali, no sentido de que, por exemplo, assim, eu tenho direito a gastar pelo meu metabolismo 1.400 calorias. Se eu faço um aeróbico, eu vou lá e acumulo mais, por exemplo, 200 calorias, então eu virei 1.600 calorias, só que para consumir naquele dia, aquilo ali não fica como uma reserva para eu consumir ao longo dos outros dias. Já o treino de musculação, ele trouxe que é um investimento que eu faço em mim mesma, porque quanto mais eu fizer o treino de musculação todos os dias, além de eu fazer esse aporte maior do gasto calórico diário, porque vai me possibilitar isso, ele também vai fazer com que renda para mim esse dinheiro, essa massa muscular no longo prazo. E trouxe que a musculação equivale a você estar investindo seu dinheiro em ações ou então em CDB, em algo que te paga para você deixar o seu dinheiro lá. Você tem um ganho no longo prazo. Então, ou seja, gostei dessa analogia dele. Sigo firme na minha construção de massa magra para minha velhice também e para fins estéticos, porque eu também tenho esse objetivo, né? Eu tenho um bracinho aqui que eu quero limpar, tirar essa capinha de gordura, as costinhas que eu quero tirar essa capinha de gordura, enfim. E aí, diminuindo essa capinha de gordura, eu vou conseguir ver meus músculos. Então, ou seja, todo um processo agora que eu vou passar, que eu vou documentar aqui para você e te contar, sendo íntegra no que eu estou fazendo para poder até mesmo você entender esse processo, entender o movimento e também, até mesmo, eu já te digo que isso eu já entendi, o hormônio para fins estéticos, ele vem como uma cereja para potencializar os seus resultados. Você precisa fazer a base primeiro. Se você não faz a base, se você não tem uma infraestrutura pronta para receber o hormônio, ele não pode ser dado, ele não pode ser ministrado, porque aí os efeitos colaterais dele são muito maiores. Então, ou seja, a gente precisa procurar um bom médico para poder nos acompanhar. E aí eu vou fazer um acompanhamento com você agora nos próximos 3 meses consecutivos, para a gente poder entender como o seu corpo vai reagir e até mesmo o que a gente vai escolher usar para poder potencializar os seus resultados e diminuir os efeitos colaterais que todo medicamento tem. E aí não é só um hormônio. Paracetamol, gente. Paracetamol que a gente toma dá um dano hepático tremendo no nosso fígado. Então, ou seja, a gente tem que saber que todo medicamento que a gente toma, não só um hormônio, tem efeitos colaterais. E aí cabe a nós avaliarmos e também escolhermos o que a gente quer construir, viver, sentir, enfim, o que faz sentido para cada pessoa. Eu busquei um médico ginecologista especialista em hormônio para a construção de um corpo estético, mas natural, nada em excesso. E aí eu vou compartilhando aqui essa jornada para você. E você vai poder ver de pertinho minhas fotos, minha evolução, a minha bioimpedância, enfim. Então, sobre esse assunto, a gente volta a se falar daqui 1 mês. E aí eu vou poder te trazer um feedback sobre essa jornada. Então, cuida de você. Se você é de São Paulo, eu vou deixar o contato da clínica aqui embaixo. Porque, de fato, um médico que sabe e entende de hormônio e consegue te olhar como um todo, faz toda a diferença. Vale o investimento. Tem o valor da consulta com direito a retorno. Então, no meu entendimento, valeu o investimento. Eu vou pegar uma parte do reembolso, muito pouco, porque, enfim... Mas amém, a gente segue porque a gente tá com um objetivo não só estético, mas também contraceptivo e como um todo, um olhar para Michelle como um todo, como mulher, para olhar essa parte também do sono, do metabolismo, da pele, dos cabelos, enfim, de tudo. Então,
Então, tô cuidando de mim, sim, e eu te inspiro a cuidar de você. Eu espero que tenha feito sentido. Compartilhe aqui a sua experiência, se você faz uso de algum tipo de hormônio, qual método contraceptivo você faz uso hoje e como você se sente em relação a isso, porque é um tema que a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar de nós e esse é um dos pilares fundamentais na vida da mulher também. Nós precisamos dar palco para isso e olhar para esses sentimentos. E não tem nada de errado para isso, tá? Então, por favor, se cuide, se olhe, se ame, se priorize. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.